Nós saudamos a todos que participam conosco com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa História do Cristianismo. Você pode ter acesso também, você está assistindo ou participando do programa em um dos canais da Igreja Cristã Maranata, pode usar também alternativamente o canal 126 da Embratel, 85 da Sky Livre, como também o canal oficial da Igreja no YouTube. Estão aqui conosco, participando deste programa, o pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Paz a todos. E também o pastor Serlon, historiador, professor de História. A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos, nossos telespectadores e ouvintes. No episódio passado, nós falamos sobre as profecias sobre Israel. Se falou do Israel espiritual, do Israel físico, do que aconteceu com Israel físico, do panorama até os dias de hoje e como que Israel é o relógio do tempo profético para a igreja. Chegamos a falar no final do programa sobre aquele ato da ONU, quando um brasileiro, Oswaldo Aranha, se posicionou de forma favorável a Israel. E temos a obra hoje no Brasil, porque o Senhor disse a Abraão, é um dos motivos, abençoarei os que te abençoarem. E que também usou a família Gueiros. Falamos aqui desta família, da mãe do pastor Gideuti, a dona Sara, que foi usada, e tem a Sara, filha também, que também foi muito usada, inclusive nesse assunto Israel e no assunto Daniel. A irmã Sara foi professora e muito usada em diversas revelações nesse sentido. Mas com relação, quando se fala assim, essa família foi usada, nós não estamos falando da pessoa física, nós estamos falando da obra de Deus na vida delas. E gostaríamos de citar um texto neste sentido que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 10. O apóstolo Paulo diz assim: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, é a graça de Deus que nos dá todo o sustento para a realização da obra de Deus. Gostaria de passar a palavra ao pastor Luiz Eugênio, que vai fazer ainda algum comentário a respeito da aliança do Senhor com Israel e com a igreja. Bom, meus irmãos, Israel e a igreja sempre tem aqueles que têm as considerações sobre a questão de Israel e igreja, né? Nós vemos aqui em Deuteronômio 6, 7, 6 a 9, fala que Israel como nação escolhida por Deus, né? E a origem ali, Abraão, Isaac, Jacó, toda a origem de Israel e tudo aquilo ali, né? E nós vemos a igreja, a origem da igreja já no Pentecostes, né? E nós vemos ali também, em 1 Coríntios 12, 13, fala sobre a Assembleia dos Santos, essa Assembleia que é a igreja. Nós vemos que, existe aqueles que entendem que, podemos dizer assim, na reforma, a igreja reformada tradicional, considera que é o único povo de Deus entre Israel e a igreja. E aqueles que consideram dispensacionalistas consideram, clássicos consideram Israel um povo e a igreja outro, né? Esses dois povos. Mas aqui, na verdade, nós vemos o que Deus fez em Israel. Deus continua fazendo na igreja, a operação do Senhor Israel continua fazendo na igreja, a igreja fiel, né? A igreja fiel, que é importante, porque a igreja ela não tem como ela conviver sem ela pegar os fatos que aconteceram em Israel, o que Deus fez em Israel, o que Deus continua fazendo na igreja, né? Acho que o Antônio Carlos pode complementar esse assunto aí sobre a questão de Israel e igreja, porque podemos dizer a igreja como origem ali no Pentecostes, né? Israel, já desde de Abraão, Isaac, Jacó, tudo lá,
Agora, essas questões que alguns acham que é o único povo, a tradição reformada, o único povo, e aqueles que consideram que, o dispensacionalismo clássico, né, considera que Deus tem dois povos. Eu deixar esse comentário para o Antônio Carlos complementar, falar sobre a visão nossa, sobre a questão de Israel e da igreja, né? Isso é importante entender esse assunto aí. Amém. Realmente se destaca Israel como um povo e a igreja como outro povo. Se destaca, mas na verdade a aliança de Deus foi primeiramente com Israel. O profeta lá no Velho Testamento: eis que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz quando os tirei da terra do Egito, mas este é o concerto que farei com eles: escreverei a minha lei nos seus corações. Ou seja, o Senhor está falando do batismo com o Espírito Santo. Então, Deus, ao fazer o Novo Testamento, não excluiu Israel. Aliás, o acordo foi exatamente com Israel. Agora, Israel endureceu o coração, que já era um propósito de Deus para a salvação do restante do mundo, que estava sem Deus. De forma que o Novo Testamento foi com Israel, estendido aos gentios. O apóstolo Paulo, relativamente ao endurecimento de Israel, ele faz uma lamentação. Ele dizendo que ele guardava uma grande tristeza no coração pelo endurecimento de Israel. E ele lembra que de Israel, a raiz da planta de Deus, eu vou abrir um parêntese para falar que nós sabemos, muito comentado, que Israel é representado pela figueira. Ou seja, o povo de Israel é representado pela figueira. O povo de Israel, bem entendido, que está na presença de Deus. A igreja é representada pela videira, mas especificamente, porque no plano geral de Deus, Deus usa também uma árvore chamada oliveira. Todas as três árvores frutíferas, porque dão frutos, né? E a oliveira representa o povo de Deus em qualquer tempo. Vou dar um exemplo. Quem era a oliveira? Lá no início, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Israel no seu tempo, a igreja no seu tempo, de forma que a oliveira é o tempo todo. Então, a obra de Deus, ela tem a raiz em Israel. De Israel é a adoção de filhos, de Israel são os concertos, de Israel são as promessas, a lei, o culto, os pais e Cristo segundo a carne. Toda a raiz está em Israel. Mas Israel endureceu o coração. O apóstolo Paulo diz: quem é o verdadeiro israelita? O verdadeiro israelita não é aquele que é da descendência carnal de Abraão. Porque a palavra diz: em Isaque será chamada a minha descendência. Quando ele diz que em Isaque é chamada a minha descendência, ele está dizendo que Isaque nasceu por um milagre. E a obra de Deus é realizada pelo milagre, por aqueles que estão na presença de Deus. Então o Senhor chamou Isaque à frente do primogênito, que era Ismael. Chamou Jacó à frente do primogênito, que era Esaú. E no decorrer da história de Israel, sempre o primogênito foi considerado aquele levantado por profecia. Então, o povo de Deus é aquele que é o povo espiritual, não é a descendência carnal. Paulo fala disso. E mais adiante, referindo-se à oliveira, o apóstolo Paulo diz que Israel endureceu o coração quando, no Novo Testamento, quando o Senhor enviou o Senhor Jesus como o Messias e eles não aceitaram. Então, eles rejeitaram a Jesus, endureceram o coração e
o Senhor os rejeitou. E ele cita como Israel como os ramos quebrados da oliveira. Ele quebrou e arrancou esses ramos do plano dele, que era a oliveira, e enxertou o zambujeiro. O zambujeiro é uma oliveira brava, que não dá fruto. E chama os gentios, o restante do mundo, de o zambujeiro. Então ele enxertou na oliveira o zambujeiro, aceitou dentro do plano dele o restante do mundo que passou a ser chamado a igreja, contra a natureza. E isso aconteceu pela incredulidade de Israel. Mas acontece, ainda o apóstolo Paulo fazendo suas considerações, ele diz assim: se Deus, pela incredulidade de Israel, quebrou esses ramos, excluindo da oliveira, que nós também devemos temer, porque não somos nós que sustentamos a raiz, mas é a raiz que nos sustenta. E a raiz está lá, em Israel. E se nós permanecermos na fé, porque a obra de Deus é realizada pela fé. Israel, ele se estribou na lei, e se estribando na lei, eles se ensoberbeceram e endureceram o coração para crer naquilo que Deus estava realizando. Portanto, se nós somos o zambujeiro, a oliveira brava, que contra a natureza fomos enxertados na boa oliveira e passamos a dar frutos, porque abrimos o coração e fomos aceitos pela fé. Mas, se nós endurecermos, assim, se Deus não poupou os ramos naturais, nós também não seremos poupados. E diz a palavra que então nós devemos estar sempre na posição de humildade e de temor. E por outro lado, se Israel também sair da incredulidade e crer, ele vai ser enxertado também. E se Deus enxertou o zambujeiro contra a natureza, quanto mais os próprios ramos naturais vão ser enxertados também na sua própria oliveira. Então o Senhor, ele faz essa comparação mostrando que a obra, ela foi feita de maneira global. O Novo Testamento foi feito com Israel e usou Israel na sua rejeição para salvar o mundo todo. Então o Deus fez um plano extraordinário. Nós perguntamos aqui, então Deus rejeitou o seu povo? Momentaneamente, por um momento, né? Que é o momento do Novo Testamento, rejeitou Israel. Mas Deus tinha um plano que, na rejeição deles, Deus executou uma extraordinária obra, que foi a salvação do mundo inteiro. Ora, se na queda deles, eles caíram para ficar estirados, não. Eles caíram, mas Deus vai levantá-los novamente. Eles caíram, na queda deles, o mundo foi salvo. Aí pergunta-se, e na plenitude dele? Na plenitude de Israel? Então eles também vão entrar na sua glória e vão participar da ressurreição dos mortos. Quando citamos a ressurreição, porque o Evangelho eterno é a ressurreição do Senhor Jesus, e nós que cremos nele vamos ser ressuscitados. Então nós, hoje aqui, somos comparados, os gentios, ao zambujeiro, a oliveira brava, que não dava fruto, mas que creu, aceitou o Senhor Jesus e foi enxertado na boa oliveira e passamos a dar frutos. E Israel, vai chegar um momento que eles vão abrir o coração para crer e os ramos quebrados, serão novamente enxertados. Nós contra a natureza e eles são os ramos naturais. Assim pedimos ao Senhor que continue nos abençoando e nos dando esse entendimento com relação a Israel e a igreja. Nós vamos voltar agora, lá no episódio passado, há 2 episódios atrás, nós falamos que iam fazer um desvio para falar sobre Israel, porque faz parte do contexto aqui das viagens, inclusive, porque Paulo levou a palavra aos gentios. Então vamos voltar agora
Nós paramos na segunda viagem, vamos voltar à terceira viagem. Vou passar a palavra para o pastor Serlon para começar o desenvolvimento do assunto. Nós vamos então retomar a trajetória do apóstolo Paulo, sempre lembrando que quando o Senhor Jesus falou a Ananias que orasse por ele com imposição de mãos, depois que Paulo teve aquela experiência no caminho de Damasco, ficou cego, o Senhor falou que Paulo era o vaso escolhido para levar o nome dele, do Senhor Jesus, aos gentios. E Paulo cumpriu essa missão no poder e na graça do Espírito Santo. Nós vamos aqui projetar um mapa que vai nos mostrar a terceira viagem missionária de Paulo. Em programas anteriores falamos da primeira viagem, da segunda viagem. Eis aqui, o trajeto que ele percorre na sua terceira viagem, saindo da igreja de Antioquia na Síria, lembrando que foi lá que os servos de Jesus Cristo pela primeira vez foram chamados de cristãos. Era a igreja base de Paulo, toda uma estrutura de corpo, orando por ele, dando sustentação espiritual. Ele sobe para Tarso, aqui na região da Ásia Menor, e ele vai passar por Éfeso, sobe depois, vai para a região da Macedônia, Grécia, lembrando que são igrejas que ele já havia plantado. Ele vai supervisionar essas igrejas, acompanhar como estavam estruturadas, volta, passa de novo aqui na Ásia Menor, então ele vai voltar para a região de Tiro, que fica ali já de novo na região ali próxima da Palestina. Nós queríamos chamar a atenção, irmãos, dessa cidade aqui, Éfeso, que inclusive é uma das igrejas às quais são direcionadas as 7 cartas do Apocalipse. A primeira carta escrita pelo Senhor Jesus por meio do apóstolo João, nas 7 cartas do Apocalipse, é para a igreja em Éfeso. E é interessante como o Espírito Santo, ele vou usar uma expressão talvez um pouco humana, mas que vai ser útil aqui, como o Espírito Santo ele é estratégico na maneira como ele age. Éfeso era a principal metrópole da região chamada de Ásia, pelos romanos. É importante lembrar que na divisão geográfica que temos hoje, a Ásia é um continente enorme, gigantesco, que vai desde o Oriente Médio até o Extremo Oriente, mas quando os romanos falavam de província da Ásia, eles se referiam a essa região especificamente, que é hoje a Turquia, nós chamamos de Ásia Menor também. Então, a cidade de Éfeso era uma cidade cosmopolita, mais ou menos 200 mil habitantes, uma cidade grande, um grande centro de religiosidade pagã, e uma cidade que era muito importante para que a partir dali o evangelho se propagasse. Então Paulo vai ficar ali a maior parte do tempo da sua terceira viagem missionária. Ele fica em Éfeso, um total de 3 anos, onde ele vai viver ali muitas experiências. Nós não vamos entrar nos pormenores, porque nós temos um outro conteúdo, aliás, um conteúdo maravilhoso, que é o História e Geografia da Bíblia, conteúdo que detalhou, que dissecou esses detalhes, mas ali acontecem fatos muito importantes, inclusive para o estabelecimento de doutrinas fundamentais da igreja, como, por exemplo, em Atos capítulo 19, quando ali em Éfeso, Paulo encontra um grupo de aproximadamente 12 discípulos que tinham sido batizados no batismo de João, mas que não haviam sido batizados no batismo em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tão pouco sabiam da existência do batismo com o Espírito Santo. Então, ali, Paulo doutrina aquele grupo de discípulos, eles são batizados em nome de Jesus e recebem o Espírito Santo falando em línguas e se manifestando ali o batismo com o Espírito Santo, embora nós saibamos que não há necessariamente, quando alguém é batizado com o Espírito Santo, falar em línguas, mas no caso deles foi um sinal. Também ali, em Éfeso, acontece uma grande oposição de um grêmio de artífices, de artesãos que ganhava vida fazendo estátuas, fazendo objetos, nichos para a deusa Diana dos Efésios. Acontece ali uma grande reação porque o poder do evangelho operou de tal maneira ali que muitos daqueles que eram seguidores do paganismo se convertiam. A Bíblia relata, é um texto maravilhoso, de livros mágicos que eram queimados. Enfim, o evangelho prospera muito em Éfeso. Isso vai ser fundamental para que o cristianismo se divulgue cada vez mais. Ao final da sua terceira viagem missionária, Paulo volta para Tiro, a cidade de Tiro, que hoje fica num país chamado Líbano. Tiro ficaria hoje onde é o país chamado Líbano, e dali ele vai começar a descer em direção ao sul, e os irmãos vão ver que o final dessa viagem vai ser para Jerusalém, mas aí já vai ser parte do contexto da 4ª viagem de Paulo, ou a viagem que vai resultar na sua ida para Roma. Mas eu passo a palavra para o pastor Antônio Carlos para que ele faça as observações e complementos
pertinentes. É importante só um comentário aqui, que ali em Éfeso, foi onde que tinha a Diana lá. Exatamente. Então as pessoas compravam aquelas imagens da Diana, né? Compravam as imagens, aqueles nichos Diana, e o que aconteceu? Quando se convertiam, paravam de fazer isso, né? A questão dessa deusa Diana. Então, aí houve essa perseguição, esse problema na cidade ali, porque quando se convertiam, paravam de comprar o seguidor da Diana. Paulo ficou ali mais ou menos 3 anos nessa cidade aí, e aí começaram a se revoltar contra Paulo, né? Interessante, eles se convertiam, largavam a Diana de lado, que é a Diana dos Efésios lá, chamada Diana dos Efésios, né? E aí, nisso aí, começaram a perseguir. Paulo estava tirando o negócio dele lá, acabando com o negócio dele, né? Acabando com o interesse econômico se associando com a religião, né? Exatamente. Mas o evangelho é isso mesmo, muda, né? Às vezes muda mesmo, né? É interessante que na cidade de Éfeso, né, muitos mágicos queimavam livros que tinham esse conteúdo, né, de feitiçaria. E o evangelista Lucas, né, eu falo do evangelista que ele escreveu o Evangelho de Lucas e também escreveu Atos Apóstolos, ele faz um registro interessante, né? Ele fala de que os livros que foram queimados equivaliam a 50 mil peças de prata. Ele detalha, né, o valor monetário enorme desses livros. Os livros eram caríssimos naquela época e as pessoas se convertiam e abriam mão, né, dessas coisas, queimavam, né, coisas de grande valor, o poder com o qual o evangelho operava, era o evangelho de sinais, né? Os milagres, eles testificavam a autenticidade do ministério de Paulo. É verdade. Realmente, a permanência de Paulo em Éfeso foi muito proveitosa. Dali de Éfeso, a palavra dele, enviando obreiros, fazendo viagens ali também, nas regiões próximas, houve uma grande evangelização, o estabelecimento da doutrina. Antes de Paulo chegar a Éfeso, quando Paulo veio da segunda viagem, ele chega novamente à sua origem, que era Antioquia da Síria, e chega em Éfeso. E Paulo havia deixado em Éfeso, ele passou rapidamente por Éfeso e deixou lá Áquila e Priscila. Deixou lá. Agora ele chega em Antioquia, chega em Éfeso. Rapidamente há 3 anos lá, viu? Não, na segunda viagem, né? Na terceira viagem, né? Na terceira, mas na segunda. Você está falando na segunda. Eu voltei um pouco atrás. Você voltou na segunda, né? Voltei na segunda pelo seguinte, tem um fato interessante, que é o seguinte, que quando Paulo chega em Antioquia, ele tendo deixado Priscila e Áquila lá em Éfeso, dando suporte à igreja, chega em Éfeso um discípulo chamado Apolo. Tá. Apolo, conhecedor das Escrituras, fluente na palavra, eloquente, usado nas mãos de Deus e só conhecia também o batismo de João. Então, Áquila e Priscila falam com ele, anunciam o nome do Senhor Jesus e oram com ele. E quando Paulo agora, na terceira viagem, chega a Éfeso, que ele foi direto agora para Éfeso, passou pelas regiões superiores, saindo de Antioquia e chega em Éfeso. E nesse momento, Apolo havia se movido para Corinto. Então, observa, Paulo estava em Éfeso na terceira viagem e Apolo em Corinto. Não é? E nós vamos ver aqui que o Apolo é um discípulo que seria também, juntamente com outros, muito usado nas mãos do Senhor. Mas então, aqui em Éfeso, Deus realiza uma grande obra. E o apóstolo Paulo, ele avançou aqui nessa região da Ásia Menor, anunciando a palavra aqui nas igrejas, aqui em Pérgamo, em Troade, e toda essa região aqui foi amplamente visitada e evangelizada por Paulo. E Paulo chega um momento dizendo que uma grande porta se abriu neste lugar, porque vinha gente de toda parte desse mundo da ocasião para ouvir a palavra de Paulo ali em Éfeso.
Então, depois disso, depois de 3 anos, Paulo se desloca para Macedônia. Na verdade, ele estava com intenção de ir a Corinto. Ele passa... Porque aqui em Éfeso ele escreveu as 2 cartas, né, aos Coríntios, não foi? Foi. Aqui o pastor Serlon, que é historiador, o pastor Luiz Eugênio também, pode confirmar. Ele escreveu as 2 cartas, ele preocupado com a igreja dos Coríntios, e na hora que se lê a carta aos Coríntios, se verifica quanta doutrina o apóstolo Paulo escreveu, se dirigindo à igreja dos Coríntios. Em primeiro lugar, quando ele inicia a carta, ele inicia mostrando que muitas coisas ali precisavam ser colocadas em ordem, havia pecados dentro da igreja que precisavam ser corrigidos. Depois sim que ele vai chegar lá nos dons espirituais, e primeiro organiza para depois doutrinar. Então ele escreve as 2 cartas e ele tinha intenção de ir a Corinto, mas havia muitas oposições. Os judeus da ala judaizantes desencadearam uma perseguição muito forte. Então Paulo ele passa pela Macedônia e chega em Corinto, passa mais 3 meses lá. E a intenção dele era regressar de Corinto a Jerusalém. Porém, se levantou, prepararam uma emboscada para ele. E ele, para não se submeter a isso, ele retornou por terra e volta a Macedônia. Então vamos dizer, e daí de Macedônia depois ele retorna, tem um trajeto passando por diversas igrejas aqui, até retornar à terra de Israel, chegando, vamos deixar a marca aqui em Tiro, porque eu creio que na próxima viagem nós vamos começar falando a partir de Tiro, porque aconteceram algumas coisas a partir daí, da chegada dele da 3ª viagem. Você está vendo aqui do porto de Pátara, ele navega em direção a Tiro e conclui essa importante 3ª viagem. Algum comentário aqui dos... Acho que vale a pena comentar sobre Apolo, né? Esse Apolo era um homem, como diz aí no ditado popular, apologeta, ele era um homem conhecedor, só que ele tinha um batismo de João, né? Ele não tinha... Aí chegou o momento de falar, uns eram de Paulo, outros né? Teve aquela questão porque ele era um homem altamente preparado, né? Apolo. Então, o que nós vemos é o seguinte, que o Senhor já estava chamando pessoas ali, como chamou Paulo, chamando outros, para anunciar a palavra, e Apolo e outros homens ali, que tinham grande credibilidade naquelas cidades ali, chamando para ser usado na mão do Senhor ali, né? É o que o Senhor faz nessa hora, chama gente de todo tipo, né? Vai chamando, desde a pessoa, é um orador eloquente pelo que você fala a palavra, ele é um homem muito culto, né? E o Senhor usou ele ali, era de Alexandria, ele era natural de Alexandria, no Egito, mas era um homem, certamente, de Alexandria, aquelas bibliotecas de Alexandria, né, que tinha a grande biblioteca do mundo, era lá, né? Mas era um homem de muita cultura. E o Senhor chamou ele, e alguns achavam que, não, eu sou de Paulo, sou de Apolo, e Paulo até repreendeu ele lá, falou, que eu sou nessa questão toda aí. Então é um fato, a vida de Apolo foi uma coisa extraordinária, a vinda dele para o Evangelho ali naquela época ali, né? Amém. Pastor Serlon, tem algum comentário ainda? Não, acho que os demais, que vai avançar agora, né? A gente pode abordar no próximo episódio, né? Inclusive tem um detalhe, mas isso aí é mais histórico, né? Lutero e aquele outro Origem também, eles achavam que Apolo, ele era autor dos Hebreus, do livro dos Hebreus, mas não tem, eles achavam. Não tem fundamento. Não tem nada, foi fundamento não. Tem nenhum fundamento, né? A Epístola dos Hebreus achava que Apolo tinha sido autor daquela epístola, porque Apolo era um homem de muita cultura mesmo. Tinha, muito conhecimento. Cultura. E quem escreveu Hebreus, a carta aos Hebreus, tinha um profundo conhecimento das questões ritualísticas, né, do Antigo Testamento. Exatamente. Mas, amém, então, aqui nós concluímos, então, de forma assim muito rápida, né? Tem muito detalhe ali na 3ª viagem, especialmente na igreja de Éfeso, muitos detalhes, muitos sinais. A palavra diz que Deus fazia pelas mãos de Paulo coisas extraordinárias, que pegavam até aventais e roupas que ele usava
levava até o enfermo era curado. Precisamos pedir ao Senhor mais fé, para sermos mais usados e, ao mesmo tempo, a proteção, né? Porque sempre que uma pessoa é usada, ela fica, de certa maneira, exposta, né? Até a vaidade, mas né? tem os limites do Espírito Santo, porque Paulo também, ele teve com o Timóteo, deixou o Timóteo enfermo lá, não pôde fazer nada não, certo? É o que o senhor quer fazer, né? Não quer dizer que o poder está no... O senhor quer operar alguma coisa, ele opera, não depende. Ele deixou Timóteo lá e falou com Timóteo para ele se cuidar da doença dele, e não pôde curar Timóteo não, né? Pois é, então, é um mistério, né? Então é isso aí. É um mistério. As coisas não são assim que acontecem numa lógica matemática não, né? Não. E geralmente também o dom acontece por um fim proveitoso, né? Por exemplo, você vê que aquela parábola de Lázaro, o mendigo, né? E o rico, sem nome, né? Cujo nome não é determinado, servo de Deus, foi levado para o céu, morreu enfermo, morreu cheio de chagas. Então tem mistérios. Tudo tem propósito de Deus, né? É propósito. E geralmente Deus usa algumas curas até como sinais para conversão, né? Como sinais para conversão. Como diz tem um irmão que é médico e fala assim, eu não procuro saber o porquê, mas para quê Deus está acontecendo isso comigo? Deus tem um propósito em tudo. Deus tem um propósito. A gente descobrir o propósito do Senhor nas nossas vidas. De forma que nós, assim, encerramos esse episódio, nos preparemos para o próximo, que será a 4ª viagem de Paulo, que é, na verdade, a viagem a Roma, com um grande período na região de Jerusalém, que será mais debatido, ou totalmente debatido, no próximo episódio. Assim nós nos despedimos, agradecemos a presença e a contribuição do pastor Luiz Eugênio. Amém. Paz do Senhor a todos. Pastor Serlon. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. E a paz do Senhor a todos.